Ishita estava fraca, pálida e quase inconsciente. Não havia comido nem bebido nada por mais de 24 horas. E o pior, chorando, ela afirmou que havia sido espancada pelo assistente de Siddhartha e pelo próprio Siddhartha. E aí, pessoal? Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, temos mais uma história real de arrepiar, daquelas que nos fazem lembrar o quão estranho e assustador o mundo pode ser. Dessa vez, vamos viajar até Anantapur, um distrito de Andhra Pradesh, na Índia. Parece loucura, mas mesmo nos dias de hoje, ainda existem casamentos arranjados onde os pais assumem o papel de cupidos. E, muitas vezes, o motivo por trás disso não é o amor, mas sim o dinheiro. Eles acreditam que sua experiência e uma boa estabilidade financeira são suficientes para garantir a felicidade dos filhos. Afinal, dizem que o amor é bonito só nos primeiros dias do casamento, não é mesmo? Bom, é exatamente assim que essa história começa. Mas o que acontece depois? Fique com a gente até o final, porque os detalhes desse caso são simplesmente chocantes. Vamos nessa! Antes de começarmos a história de hoje, já sabe, né? Não esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal. E se essa história te prender, compartilha com os amigos também. Agora, bora pro que interessa. Hoje, nossa história nos leva até Anantapur, em Andhra Pradesh, na Índia, onde vivem o Sr. Rohit e a Sra. Ananya. Eles são conhecidos por serem pais rígidos e criaram seus 8 filhos com disciplina. O Sr. Rohit é um professor aposentado, enquanto a Sra. Ananya trabalhou como oficial administrativa no escritório de terras. Apesar de a maioria dos filhos já ter seguido seus próprios caminhos, os 2 mais novos ainda moram com eles. A caçula, Ishita, tem 24 anos. Acabou de se formar na faculdade e sonha em fazer o mestrado. Mas quando Ishita contou aos pais que queria continuar estudando, a resposta foi um grande não. Apesar de toda a experiência do Sr. Rohit como professor, ele e a esposa tinham uma visão bem tradicional. Para eles, não fazia sentido uma mulher investir tanto nos estudos, já que, no fim das contas, acabaria na cozinha de qualquer jeito. Só que essa ideia não veio do nada. Tinha um motivo por trás. O Sr. Rohit tinha sido apresentado por um amigo a Siddhartha, um empresário de sucesso, com 49 anos, que estava à procura de uma esposa. O cara era dono de empresas no ramo de pesca e aço, participava de um conselho político e ainda trabalhava no governo, ajudando no desenvolvimento de pequenas e médias empresas. Para o Sr. Rohit e a Sra. Ananya, ele parecia o marido ideal para Ishita. Além de ser rico, poderia garantir a ela uma vida estável e confortável. Sim, ele tinha quase 50 anos, mas, segundo eles, ainda era um homem bonito e carismático. E, como diziam, ainda tinha lenha para queimar. Então filhos não seriam um problema. Mesmo contrariada, Ishita aceitou conhecer Siddhartha em um jantar. E, para sua surpresa, ele ficou encantado por ela. Disse que, se ela estivesse interessada, queria casar. Mas se não quisesse, tudo bem, ele não a forçaria, porque entendia que a diferença de idade poderia ser um obstáculo. Seus pais, é claro, viram ali uma grande oportunidade. Eles simplesmente não conseguiam acreditar que um homem como Siddhartha havia escolhido sua filha e logo trataram de convencê-la a dizer sim. Deixa os estudos para depois, diziam. Se ainda quiser estudar, seu marido pode pagar. Você sabe com que frequência aparece a chance de se casar com um empresário rico, influente e ainda ligado ao governo? Ishita ficou dividida. Ela já namorava há 3 anos e mal conhecia Siddhartha. Além disso, havia muitos rumores sobre ele. Diziam que já tinha sido casado várias vezes, e alguns até afirmavam que nem tinha finalizado o divórcio com a última esposa. Mas os pais ignoraram completamente suas preocupações. Não dê ouvidos a fofocas, disseram. Tudo isso se resolve. Só aproveite essa oportunidade antes que ele mude de ideia. E assim, em maio de 2017, Ishita e Siddhartha se casaram em uma cerimônia luxuosa. O casamento virou o assunto da cidade. Muita gente criticou a família de Ishita, acusando os pais de serem gananciosos e de terem literalmente vendido a filha. E não era só pelo dote, que, segundo dizem, incluía 2 casas e um terreno em Muktapuram. Além disso, a família exigiu um carro novo, joias de ouro,
um valor mensal em dinheiro e até mesmo plano de saúde completo para todos. Enquanto isso, Ishita acabou descobrindo algo que a deixou em choque. Seu marido, Siddhartha, ainda era casado. Sim, ele tinha uma esposa, Naina, de 47 anos, que, embora não morasse com ele, vivia em uma de suas casas em Dharmavaram e criava a filha pequena do casal. E não tinha dúvidas. A menina era, sem dúvida, filha de Siddhartha. Quando Ishita o confrontou, indignada, querendo saber como ele podia ter se casado com ela se ainda tinha uma esposa legal, a resposta dele foi um simples dar de ombros. Com desdém, ele disse que o casamento com Naina não era de verdade, apenas um acordo porque ela tinha engravidado fora do casamento. Alegou que não a amava e que só a sustentava financeiramente pelo bem da filha. Mas Naina não via as coisas dessa forma. Para ela, era a legítima esposa de Siddhartha. E foi aí que Ishita descobriu algo ainda pior. Seus próprios pais sabiam de tudo antes do casamento. O Sr. Rohit e a Sra. Nanya tinham sido informados sobre essa complicação no estado civil de Siddhartha, mas decidiram esconder da filha. O motivo? Simples. Eles temiam que Ishita recusasse a proposta e que o sonho de ter um genro rico, e todos os benefícios que viriam com isso, fosse por água abaixo. Em vez de serem honestos, esperaram até depois do casamento para jogar a bomba, como se fosse um detalhe sem importância. Não faz escândalo, filha, disseram. Aos olhos da sociedade, você é a única esposa legítima. Naina não conta. E além do mais, Siddhartha prometeu que você será a última esposa dele. Só que o castelo de areia começou a desmoronar rapidinho. Apenas um mês depois do casamento, Siddhartha já estava sentindo o peso da família de Ishita. Os pais dela começaram a agir como se a filha tivesse conquistado um bilhete premiado e começaram a fazer exigências absurdas. Dia após dia, o Sr. Rohit e a Sra. Nanya pediam coisas caras, pressionando Siddhartha para bancar os luxos deles. Para Siddhartha, aquilo foi um choque. Ele esperava que, por serem bem educados e terem uma renda estável, fossem pessoas refinadas, discretas. Mas, aos poucos, percebeu que eles estavam tratando o genro como um caixa eletrônico. A única coisa que o confortava era que Ishita, pelo menos nos primeiros meses, parecia diferente. Não fazia pedidos exagerados e se mantinha mais reservada. Mas até quando isso duraria? Foi no segundo mês que a situação piorou. Dessa vez, quem entrou na jogada foi Afinav, o irmão mais velho de Ishita. Ele tinha 34 anos, estava desempregado e ainda morava com os pais depois que sua esposa o abandonou, cansada das traições, da preguiça e do comportamento agressivo. Só que, em vez de tentar mudar de vida, Afinav resolveu que o melhor caminho era explorar Siddhartha. Ele começou a fazer exigências sem o menor pudor. Queria uma moto, um celular novo, dinheiro e até uma casa. Justificava tudo dizendo que precisava de capital para abrir um negócio, mas Siddhartha não comprava essa história. Ele sabia muito bem que Afinav não tinha nenhuma intenção real de trabalhar. O cara passava o dia bebendo e flertando com mulheres em aplicativos de namoro. Quando Siddhartha se recusou a bancar os caprichos do cunhado, Afinav ficou hostil. Chegou ao ponto de dizer que se arrependia de ter apoiado o casamento. Se eu soubesse que você era tão mão de vaca, teria casado minha irmã com alguém mais rico, disparou. O mais impressionante era que Afinav parecia não enxergar o quanto já estava sugando Siddhartha. Mesmo quando os pedidos eram pequenos, dinheiro para comida, bebida, pequenas despesas, a frequência com que ele pedia fazia tudo virar uma bola de neve. Para Siddhartha, aquilo parecia um poço sem fundo, um ciclo de exploração e ingratidão sem fim. Ishita sempre carregava um peso enorme de culpa por causa da forma como sua família tratava Siddhartha. Às vezes, ela até dizia coisas como: se quiser se divorciar de mim ou simplesmente ir embora, eu entendo. Sei que não é fácil lidar com tudo isso. A verdade é que ela ainda não amava Siddhartha, mas estava tentando. Queria ser uma boa esposa e acreditava que, com o tempo, o amor poderia surgir. Mas Siddhartha não parecia preocupado. Não se estresse com isso, ele disse, tentando acalmá-la. A gente vai lidando com seus pais e seu irmão aos poucos. Na verdade, Ishita até o incentivava a se impor diante da família dela. O que mais doía era ver seus próprios pais a tratando como um investimento financeiro.
Casamento deveria ser sobre amor e felicidade, desabafou com Siddhartha. Mas, no meu caso, parece que meus pais simplesmente me venderam. Mas, para o Sr. Rohit e a Sra. Ananya, nada disso importava. Quando Ishita tentou conversar com a mãe sobre a exploração de Siddhartha, a resposta foi apenas um dar de ombros. Minha filha, é uma chance de tirar o máximo proveito da situação. Seu pai foi ainda mais longe. Sempre que Ishita tentava estabelecer limites, ele fingia estar doente, jogando uma culpa pesada sobre ela. Se você não fizer o que pedimos, isso vai me matar. Era uma manipulação emocional sufocante. Então, no final de setembro de 2018, Siddhartha começou a notar que Ishita estava diferente. Ela saía de casa durante o dia sem dizer para onde ia. À noite, passava horas no celular, trocando mensagens e atendendo ligações, sem dar muita atenção ao marido. Algo estava estranho. E Siddhartha sentia isso. Desconfiado, ele contratou um assistente para investigar. O que ele descobriu o deixou furioso. Durante 7 dias seguidos, Ishita estava se encontrando com o mesmo homem. E pior, passou um tempo sozinha com ele em um quarto alugado durante o dia, sempre voltando para casa antes de anoitecer. Siddhartha não acreditava no que via. Quando reuniu provas fotográficas, decidiu confrontar os pais dela. Se isso não parar agora, ele avisou ao Sr. Rohit: tudo que dei à sua família, casas, terras, dinheiro, luxo, será retirado. O choque foi imediato. O Sr. Rohit e a Sra. Ananya entraram em pânico e chamaram Ishita para uma conversa séria. Sob pressão, ela confessou. Disse que ainda tinha sentimentos pelo ex-namorado, Akshay, um homem de 30 anos com quem estava saindo em segredo. Seu coração ainda pertencia a ele, apesar de ter se casado com Siddhartha por obrigação familiar. Mas Akshay sabia que havia um limite. Ele nunca lutou por Ishita porque o Sr. Rohit já havia deixado claro que não aceitava como genro. Para os pais dela, Akshay não era bom o suficiente. Tinha um emprego instável, um salário baixo e sempre aparecia mal vestido, dirigindo uma moto velha e caindo aos pedaços. O Sr. Rohit chegou a visitar o pequeno quarto alugado onde Akshay morava e saiu de lá horrorizado. Isso aqui não é lugar para minha filha. Com os pais contra o relacionamento, Ishita e Akshay foram forçados a se separar. E, quando surgiu a proposta de casamento com Siddhartha, ela simplesmente aceitou, acreditando que não tinha escolha. Mas, depois de ser confrontada, Ishita rompeu definitivamente com Akshay. Ela voltou para casa com Siddhartha, pediu desculpas e prometeu ser fiel e se esforçar pelo casamento. Só que os problemas estavam longe de acabar. Em outubro de 2018, a primeira esposa de Siddhartha, Naina, apareceu furiosa na casa deles. A razão? Um novo acordo financeiro. Siddhartha havia cortado a mesada dela, mantendo apenas o valor destinado à filha. Naina não aceitou. Ela acreditava que a culpa era de Ishita, mesmo sabendo que a decisão havia sido inteiramente de Siddhartha. A frustração de Naina só crescia, alimentada pelos boatos de que a família de Ishita era gananciosa e sem limites. No dia seguinte, enquanto Siddhartha estava fora, ela voltou, e dessa vez, partiu para cima. Em um ataque de fúria, agrediu Ishita, despejando toda a raiva que vinha guardando. Mais tarde, quando Siddhartha chegou em casa e viu o estado da esposa, não pensou 2 vezes. Levou Ishita direto para a delegacia e registrou um boletim de ocorrência por agressão. O resultado? Naina foi presa e condenada a 3 meses de prisão, mas conseguiu liberdade sob fiança. Ainda assim, o tribunal foi claro. Ela estava proibida de se aproximar de Ishita novamente. Mas os problemas não pararam por aí. Poucos dias depois, quem apareceu na casa de Siddhartha foi Afinav, o irmão de Ishita, com um contrato na mão e uma exigência absurda. Ele queria que Siddhartha assinasse um acordo para liberar uma grande quantia de dinheiro em até 72 horas. O motivo? Financiar sua viagem para Bellary. E se ele se recusasse, Afinav foi direto. Ou você paga, ou se divorcia da minha irmã. Ele reclamava, indignado. Eu te dei minha linda irmã, um empresário, político, funcionário público. Mas quando se trata de dinheiro, você é um miserável. Assina logo esse contrato. Siddhartha perdeu a paciência. Você acha que sou um idiota?
Ele rebateu: se quer dinheiro para o negócio ou para mudar de cidade, traga uma proposta decente. Não apareça aqui de mãos vazias exigindo como se fosse um mendigo. E então, ele soltou uma bomba. Se acha que fiz um péssimo negócio, leve sua irmã de volta. Mas antes, devolva tudo o que dei à sua família. Cada centavo, cada presente. E já que está tão curioso, pergunte à sua irmã. Eu nunca nem toquei nela. Isso jogou a família de Ishita em um caos completo. O Sr. Rohit e a Sra. Nanya viraram sua fúria contra Finav, culpando-o por destruir tudo. Mas a situação piorou ainda mais 2 dias depois. Ishita desapareceu. Logo, a verdade veio à tona. Ela havia fugido para Bellary com Akshay, seu ex-namorado. Seus pais ficaram desesperados, sem saber o que fazer. Siddhartha, por outro lado, não parecia abalado. Na verdade, já tinha tudo planejado. Ele olhou para os sogros e decretou: se ela não voltar em 2 dias, quero de volta até o último presente que dei para vocês. Se não devolverem, vou abrir um processo por fraude. Sua filha fugiu com outro homem, e isso não é problema meu. O Sr. Rohit entrou em pânico. Quando finalmente conseguiu falar com Ishita pelo telefone, ele implorou, chorou e disse que ela estava matando de desgosto. Alegou até ter tido um ataque cardíaco por causa das ações dela. No fim, Ishita cedeu. Voltou para a casa de Siddhartha, pedindo perdão. Mas ele não estava mais disposto a engolir nada. Frio, apenas ordenou que seu assistente a trancasse no depósito da propriedade. Foram 2 dias inteiros confinada lá, sem poder sair. Enquanto isso, Siddhartha viajou para Muktapuram a negócios, sem nem olhar para trás. O desespero do Sr. Rohit cresceu quando Ishita parou de atender as ligações. Desconfiado, ele foi até a casa do genro e encontrou apenas os empregados. Depois de muita insistência, um deles mostrou onde ela estava. O que ele viu foi aterrorizante. Ishita estava fraca, pálida e quase inconsciente. Não havia comido nem bebido nada por mais de 24 horas. E o pior, chorando, ela afirmou que havia sido espancada pelo assistente de Siddhartha, e pelo próprio Siddhartha. Sem perder tempo, o Sr. Rohit chamou a polícia. Os agentes invadiram o depósito e resgataram Ishita. 2 dias depois, em Muktapuram, Siddhartha foi preso sob a acusação de sequestro e tortura da própria esposa. No tribunal, Siddhartha não tentou negar. Sim, ele realmente havia mandado seu assistente trancar Ishita no galpão. E para falar a verdade, ele já estava de saco cheio de todo o caos que a família dela trouxe para sua vida. Ele explicou sua motivação sem rodeios. Casou-se com Ishita porque, como funcionário público e político, estava sempre sendo questionado em eventos e reuniões. E sua esposa? Onde está a mãe do funcionário? Quando conheceu Ishita, uma mulher jovem e bonita, achou que ela era a solução perfeita. Claro, a família dela era rica, mas isso não o incomodava. Ele acreditava que, ao presenteá-los com 2 casas e um pedaço de terra, todos ficariam satisfeitos. Mas estava completamente enganado. As exigências nunca paravam. Era um pedido atrás do outro, e o pior, coisas que o próprio Siddhartha nunca nem teve. E sobre Afinav, o irmão de Ishita? Bom, ele era um caso à parte. Sem emprego e sem vergonha na cara, estava sempre criando esquemas para arrancar centenas de milhares de rúpias de Siddhartha. Se eu der dinheiro uma vez, ele vai continuar voltando para pedir mais. Esse cara é um parasita. Mas Siddhartha não cedeu. Ele é jovem, forte. Por que não arranja um emprego, em vez de explorar a própria irmã? E então, havia Ishita. O casamento nunca funcionou. Ela nunca quis ter intimidade com Siddhartha, e isso só o fazia se sentir rejeitado e cada vez mais frustrado. Mas o pior de tudo foi quando ela fugiu com Akshay, o ex-namorado. O escândalo se espalhou como fogo, e logo todos os colegas de Siddhartha sabiam da história. Ele se tornou alvo de piadas, ficou humilhado. Naquele momento, algo dentro dele quebrou. Quando Ishita voltou para casa, ele já não sentia mais nada. Só desprezo. Tranque ela no galpão. Deixe-a entender as consequências dos próprios atos. Ela é casada, mas foge com outro homem sem um pingo de respeito próprio. Sem pensar 2 vezes,
Siddhartha pegou suas coisas e partiu para Muktapuram, resolvendo focar apenas no trabalho. A polícia prendeu seu assistente, Vivan, um homem de 44 anos, que admitiu ter apenas seguido ordens. Já a faxineira da casa não foi acusada. Ela sequer tinha acesso ao galpão e não pôde interferir. Mais tarde, ela confessou que quase chamou a polícia ao ouvir os gritos de Ishita, mas ficou com medo de perder o emprego. No fim, foi o pai de Ishita, Sr. Rohit, quem descobriu o que estava acontecendo. Ao encontrar a filha trancada e debilitada, ele chamou imediatamente as autoridades. Então, em março de 2019, o Tribunal Distrital de Anantapur deu o veredito. Siddhartha foi considerado culpado de agressão contra sua esposa e condenado a 1 ano de prisão. Já Vivan pegou 3 meses, mas, por ironia do destino, acabou cumprindo 4 devido a atrasos na liberação da fiança. Mas a história não terminou aí. Assim que saiu da cadeia, Siddhartha se divorciou de Ishita e decidiu ir além. Entrou com processo contra ela e Akshay por adultério, alegando que a esposa havia fugido com outro homem enquanto ainda era casada com ele. O tribunal não ignorou os fatos. Em agosto de 2019, Ishita e Akshay foram sentenciados a 12 semanas de prisão por suas ações. Assim que saíram da cadeia, se casaram. E no meio de todo esse drama, os únicos que realmente saíram ganhando foram os pais de Ishita. O Sr. Rohit e a Sra. Nanya ficaram com todo o dinheiro e bens que Siddhartha havia dado para eles e seguiram suas vidas sem enfrentar nenhuma consequência. Já Siddhartha saiu dessa história exausto, humilhado e, claro, com a conta bancária bem mais vazia. Que lições podemos aprender com essa história?